you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Joelson Gulim, cirurgião do aparelho digestivo. Joelson, a gente estava conversando aí no bloco anterior sobre a questão da obesidade, né, da obesidade mórbida, que tem que intervir com medidas mais drásticas. Aí cai aí na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica hoje em dia virou a solução para tudo? Todo mundo quer cirurgia? Isso é uma coisa que eu sou bem repetitivo com meus pacientes sobre isso, e a primeira coisa que eles me perguntam, eu falo, a cirurgia não é a solução do seu problema. A cirurgia é o começo do seu problema. É verdade. Porque eles acham que vão fazer a cirurgia, que vão emagrecer, que vão levar uma vida normal, que vai estar tudo bem. Infelizmente, a coisa não é tão boa como parece assim. Você vai ter que mudar drasticamente os hábitos de vida. Você vai passar a comer isso de comida várias vezes por dia. Você vai ter que mudar os hábitos, você vai ter que fazer atividade física rigorosa para você ter uma perda de peso boa e perder gordura e não perder musculatura. Você vai ter que tomar vitaminas para o resto da vida para repor o que você não vai conseguir absorver com a cirurgia. Você vai ter que fazer acompanhamento com médicos para o resto da vida. Vai ter que fazer acompanhamento psicológico com a nutricionista periodicamente, certo? E tem que controlar para evitar as consequências, as complicações. A cirurgia tem complicações no período inicial, que a gente chama pós-operatório imediato, né, até 10, 15 dias. Tem complicações num período assim, inicial de até 30 dias, mas pode ter complicações depois de 10 anos da cirurgia. Ah, é? E as pessoas não se atentam para isso. É muito comum você não conseguir manter a pessoa acompanhando. E eu tenho pacientes lá que somem. A gente tenta correr atrás deles, eu tento manter contato por WhatsApp, por Facebook, se ele for aí as mídias em geral, para tentar manter eles comigo, juntos ali assim. Mas tem uns que somem. Depois voltam, depois de 2 anos, está com anemia, está com baixa de vitaminas, está com alteração na absorção intestinal, está com unhas quebradiças por carência de vitaminas, e as pessoas não se atentam. Você vai perguntar, não tomou vitamina mais, não fez mais nada, sabe? Então as pessoas não acreditam nisso, apesar da gente falar, bater na tecla mesmo, falar toda vez, eles não acreditam na realidade. E aí, quer dizer, eles vão ter que acabar aprendendo pela dor em vez de aprender pelo amor, né? Pois é, veja como é uma coisa interessante. A pessoa às vezes fala assim, mas eu vou ter que fazer dieta pro resto da vida? Sim. Então por que eu não faço sem fazer cirurgia? Sim, por que você não faz sem fazer cirurgia? Exatamente. Então a pessoa não quer fazer aquilo que precisa. Então, e às vezes a pessoa fala assim, mas então eu não vou operar? Tá certo, se você não está preparado para isso, você não pode operar. Por isso que é necessária uma avaliação rigorosa antes para a pessoa não só aceitar, como entender os critérios que ela vai precisar para ter liberação para a cirurgia. Porque senão vai aparecer problemas muito mais graves depois. Aí vai bulimias, trocas de compulsão por outras coisas. Vamos explicar o que é, né? Bulimia é a pessoa querer comer tudo que consegue e aí está passando mal, vai e vomita, põe para fora. A pessoa, teoricamente, a grande maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tem compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? A pessoa comer sem parar para afastar as angústias, para afastar o estresse, para matar mesmo a fome, mas é uma fome excessiva às vezes. Então, não consegue comer mais, o que ela vai fazer? Ela troca essa compulsão por outras compulsões. Vai procurar o alcoolismo, vai procurar as drogas, vai procurar outras coisas. Então, se a pessoa não estiver preparada para isso, o risco disso é muito grande. Olha, é umas coisas que a gente não imagina não tendo essa convivência assim, né, com esse problema. E, Joelson, você falou aí da compulsão. Essa questão da obesidade mórbida, ela sempre tem uma questão emocional associada? Pelo menos assim, na grande maioria das vezes? Não. Existe aquele paciente que é o glutão, que a gente chama, né? É o comedor mesmo, compulsivo. Aí a gente falou na compulsivo de novo, né? Vamos sair da psicológica. Não, a pessoa que come demais mesmo. Existe essa pessoa também. Mas a gente tem que pesquisar todos os fatores, tem que tentar entender a história familiar da pessoa, tem que tentar entender a história de vida dela, se houve mudanças no período que possam interferir nisso aí, para entender o que faz a pessoa chegar naquilo. É muito comum a pessoa chegar para a gente e falar assim que eu não como para ter esse peso. Ah, tá. Engordou do quê? Ventou. Não existe, né? Pode ser que a pessoa não note até, mas com certeza ela ou come quantidade errada ou qualidade de alimentos errada que fez chegar naquele peso. Não tem como. Ou soma quantidade com qualidade errada, né? E a pessoa que chega nesse estado aí, o que vamos dizer, tá certo que depende muito da altura, do IMC, etc.
Mas vamos dizer, para ir para a cirurgia, tem que ter pelo menos 100 quilos, por exemplo? No mínimo 100 quilos? Dá para a sua altura, sim, 100, 110 quilos pelo menos, seria isso aí. Eu tenho pessoas que eu operei com 80 quilos, mas tinha 1,45 m de altura. Ah, tá, então entendeu? aí é... Aí é fora da realidade, mas, por exemplo, a minha altura, eu tenho 1,90 m. Teria que estar com uns 150 quilos para poder chegar num índice de pensar em cirurgia. Né? Então, o IMC, como eu falei, ele não é um fator bom, total, mas ele é a nossa base hoje. Então, se eu não tiver com 40 de IMC, ou tiver com IMC acima de 35, associado com alguma doença que a gente chama de comorbidade, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, não tem como indicar cirurgia, não existe, porque a pessoa não preenche os critérios. Então, com quase total certeza, ela não vai ter um resultado que a gente quer e que ela quer. A perda de peso que ela vai ter vai ser pequena e ela não vai ficar feliz com o que ela vai fazer. E aí, nesse caso, a pessoa chega lá em busca, né, da cirurgia e não é a indicação para ela. Acontece de pessoas que aí se propõem a engordar mais consciente ou inconscientemente para alcançar a cirurgia? Existe. Que coisa doida, né? Coisa doida, e eu já, quando a pessoa fala nisso, eu já deixo marcada na ficha dela para eu não esquecer desse fator, e eu aviso o psicólogo sobre isso, e a gente vai liberar ela de uma forma muito mais criteriosa, porque isso está provando que ela está errada, ela está fora do rumo do que tem que ser feito. A gente quer que a pessoa emagreça, porque quanto mais ela conseguir emagrecer no pré-operatório, isso vai mostrar para nós que ela tem uma chance de sucesso da cirurgia maior. Ah, tá. Então, quer dizer, mas é muito doido você pensar que a pessoa... E isso tudo é só por não querer se submeter a mudanças de uma dieta alimentar, de exercícios e tal? Não só isso, como tem a famosa despedida, né? Eu vou operar, então eu vou na churrascaria, eu vou na pizzaria, eu vou na sorveteria e vou fazer minha despedida antes da cirurgia. Ah, tá. E daí chega para a cirurgia um pouquinho pior, com os índices todos... A gente olha para a pessoa assim, mas fala, não, mas ela não estava assim antes da cirurgia. O que aconteceu? Ah, tá. Nossa, as pessoas, é uma coisa complicada mesmo, né? Essa questão de obesidade. A gente não acredita o que uma pessoa é capaz de fazer para saciar a sua fome, a sua ansiedade e a sua compulsão. É incrível. Assaltar a geladeira de madrugada, sabe? Deixar um restinho escondido de comida para as outras pessoas não comerem, para você poder depois ir lá comer. E eles contam para a gente no consultório isso. A gente começa a tentar conversar e tirar e sai isso lá. Então, não é errado, Joelson, fazer uma comparação de que essa compulsão por comida, ela equivale a droga, a álcool, a cigarro, etc. Sim, por isso que a gente fala que é uma doença, não é uma fala assim, não, é gordinho, saudável. Não, é uma doença. É uma doença que tem que ser tratada. E nem dá para dizer que esse é o gordinho sem vergonha. O gordinho sem vergonha existe. Existe também. Então, mas e aqui a gente falou, e é uma doença que tem que ser tratada por uma equipe multidisciplinar. O cirurgião, como eu, não vai resolver isso sozinho. Ele vai precisar de um auxílio. O endocrinologista não vai resolver sozinho, ele vai precisar de auxílio para fazer a pessoa entender na mudança de vida. Esses dias uma paciente me perguntou assim, mas você vai em rodízio de pizza? Eu falei, vou. Quanto você come? 2, 3 pedaços, olha lá. Você não fica com vontade de comer mais? Eu falei, fico. Isso é óbvio. Vou guardar essa vontade para uma outra vez que eu vier aqui. Não vou poder matar a vontade hoje. A gente tem que comer pela nossa necessidade. Claro que é bom comer, eu também gosto de comer, todo mundo gosta, mas a gente tem que saber o nosso limite. Porque se você não souber esse limite, você não vai ter o controle de peso da sua vida. E o pessoal leva no controle a semana toda e daí dá aquela escapadinha de fim de semana. Você não faz isso? Não, eu não. Mas... Quem nunca, né? Atire a primeira pedra. Então, a gente tenta manter na linha um controle alimentar melhor da semana para que você possa relaxar um pouco no final de semana. Eu acho que isso é saudável, né? Você vai fazer uma alimentação bem controladinha, no final de semana vai se dar o direito de tomar um sorvete, de comer uma sobremesa, de comer uma massa a mais, mas dentro de uma realidade normal. Mesmo assim que vai comer isso, vai comer uma quantidade dentro de uma realidade, né? Mas as pessoas não são assim. É todo dia uma coisa assim que não tem esse controle nenhum. Todo dia ela se atraca com um pote todo de sorvete no sofá. Uma dieta para uma pessoa, vou falar de mim porque eu sei da minha realidade, né? Então, com 100 quilos que eu estou hoje, uma dieta para mim normal é 2.000, 2.500 calorias. Como mais que isso? Às vezes, como? Essas pessoas chegam a comer 10, 15 mil calorias num dia. Então, vejam que é uma condição absurda que vai para onde isso? O organismo vai acumular. Nosso organismo tem uma coisa que a gente chama que é como se fosse uma memória. Ele recebe mais alimento e ele pensa assim, bom, talvez a pessoa esteja se preparando para um momento que vai ficar sem comer. Então ele vai acumular, ele vai ter uma defesa.
uma defesa, né, que ele tem. Isso da nossa origem do homem, né, dos nossos primórdios. E essa defesa faz com que acumule, mas para você pôr isso para fora depois não é tão fácil. Pois é, aí você falou num aspecto interessante aí de comer mais, de acumular, etc. Como é que você vê aí, o que tem de estudos dessa nova dieta? Porque anos e anos coma de 3 em 3 horas. É a mesma história lá com o ovo, né? Agora, não faça jejum intermitente. O que é mais saudável aí? Se a gente for levantar na internet hoje, deve ter umas 500 tipos de dieta diferentes. A dieta, a dieta da carne, a dieta do não sei o que lá, sabe? Cada uma delas tem um fundamento. Hoje existe a dieta jurássica, que eles dizem. Isso, que é a dieta que se baseia em você comer alimentos que só existiam na antiguidade. Sabe, são tudo loucuras, porque você não pode querer, essa dieta jurássica, você não pode querer fazer uma dieta baseada numa realidade que não é mais a nossa. Porque aqueles alimentos daquela forma que existia, e a pessoa vivia numa outra realidade que a gente não vive mais. Sim. Né? Então, por que nossos avós e bisavós tinham uma vida diferente, mais saudável? Porque eles comiam alimentos diferentes e tinham uma vida diferente. Todos eles eram ativos fisicamente. Hoje nós não somos ativos mais. Né? Hoje a gente vai para a academia para ficar ativo. Eles não, no dia a dia eles eram ativos para fazer as coisas deles. Então, a grande maioria dessas dietas, Ana, elas provaram ser ineficientes com o passar do tempo. Acho que essa vai cair na mesma coisa. A alimentação de 3 em 3 horas, ela segue uma coisa baseada na nossa realidade do mecanismo do nosso organismo. Então, se você levantar da hora que você acorda até a hora de você dormir e comer de 3 em 3 horas pequenas quantidades de alimentos de uma forma controlada, você está mantendo o seu organismo nutrido, você não vai ter fomes, assim, porque quanto mais tempo você fica sem comer, mais fome você tem e mais você vai abusar, né? Então você mantém um certo nível alimentar sem passar grandes períodos de fome, vai ser mais saudável com certeza. Eu acredito nisso. Porque parece, né, Joelson, que a grande dieta chama-se bom senso, né? Exatamente. É aquela equação mágica entre consumo e gasto, né? Eu vou ficar 3 dias sem comer, eu só comendo alface, e aí depois no 4º dia eu vou comer só carne. Não tem fundamento, o organismo não vai separar isso dessa forma, não vai conseguir metabolizar isso. É bom senso, total. E também, se você fizer uma dieta dessa, vamos dizer que você perca ali 10, 15, 20 quilos, quanto tempo você vai aguentar nessa dieta? Existem estudos, existem assim, vamos dizer assim, visões de alguns profissionais que falam assim, se você perde 10 quilos em um ano, para cada quilo que você perde, em média, você vai ter que contar 1 mês a mais de tempo para você acabar com a memória do seu corpo. Então, se você ficou 1 ano fazendo uma dieta para perder 10 quilos, você vai ter que esperar mais 10 meses ou 1 ano, mantendo o peso, para você poder falar assim, bom, agora eu posso dar uma relaxada que já equilibrou o meu peso. Então, existe uma memória, o organismo quer voltar àquele peso que ele tinha inicialmente. Ele sempre vai tender a querer voltar para aquele peso. E demora um tempo para você conseguir fazer o organismo entender isso. Essa nossa conversa está ótima. Eu posso abusar de você mais um pouco? Vamos lá. Então, se fosse você, não saía daí, porque a gente ainda tem bastante assunto para conversar com o Dr. Joelson. Um instante só, eu já volto. Não saia daí. Do the night.